Boa tarde, galerinha. A gente vai começar mais uma vez a nossa aula de forma assíncrona, né, das correções das atividades de biologia que a gente estava fazendo. Na semana passada teve uma reunião de conselho de turma e não deu para dar aula no Meet. Aí na semana retrasada também teve umas atividades na qual eu não corrigi. E a gente vai corrigir hoje essas atividades da semana retrasada. Qualquer dúvida, pode me mandar pelo privado do WhatsApp a sua dúvida que eu vou tirando para você. Ou se não, coloque lá na plataforma do Google Sala de Aula. O importante é você participar, seja de maneira assíncrona pelo Google Meet, ou seja de maneira assíncrona pelo Google Formulários, tá certo? Então, participem porque a presença também conta na nota de participação, tá certo? Então vamos começar a nossa correção. Então, na última aula a gente estava falando sobre genética humana, certo? Então, da página 72 a 107 do seu livro didático. E nessa semana, que foi a semana de... Só pegar aqui, 29/4/2001, nós trabalhamos 5 questões objetivas, na qual a gente tinha que corrigir, assinalar o A, o B, o C ou D, né? Era de forma aleatória. E vamos ver essas questões. Os objetivos da aula já foi falado para vocês, mas vale a pena ressaltar: compreender as características da transmissão genética nos seres humanos, entender a leitura e simbologia de um heredograma, compreender o funcionamento da transmissão cromossômica e as questões de anomalias de causas de síndrome e compreender a herança sexual dos caracteres, certo? Então vamos continuar. Então, correção das atividades. Primeira questão. Na primeira questão, ele mostra um heredograma. Na última aula, eu expliquei para vocês como é que funcionava um heredograma. Lembrando, o homem é representado pelo quadrado, a mulher pelo círculo, certo? Aí, se a pessoa tem afetado, por exemplo, aparece alguma síndrome ou doença, aí então ele vai aparecer esse quadrozinho de infectado, né? Mas vamos ver aqui o que é que ele está pedindo na questão. Ao analisar o heredograma da família de Carla, descobriram que eles são portadores de caráter recessivo condicionado por gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então, no caso aí, quem determina o sexo que eu falei foi o homem, né? Então, no caso aí, a mulher se torna recessiva. Só você de saber isso aqui, você já mata a questão, certo? Então, por quê? O homem é formado por X e Y, a mulher somente pelo gameta X, como eu falei na última aula. Nesse caso, como ela é formada por X e o dominante é o homem, então a mulher se torna recessiva sexualmente, pelo cromossomo, não pelos autossomos. Veja bem. E no caso, o homem se torna o quê? Dominante em relação ao cromossomo sexual. Então vamos ver aqui, a respeito dessa genealogia, podemos afirmar que a mulher 2 é homozigótica, quer dizer, ela tem 2 caracteres iguais. No caso aqui, não está se falando de caracteres de dominante ou recessivo, né? Então ela não seria essa questão aqui, né? Então isso daqui não corresponde a isso. Certo? Homozigoto é o quê? São 2 características iguais, herdadas, né? Então não se está se falando sobre isso no momento, né? Porque, no caso, a mulher tem 2x, mas quando vai pegar, pega de um material de um e um material de outro. Então a gente não pode dizer dessa questão que a mulher é homozigótica. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadores do gene?
3 e 4, as filhas. Tá errado, porque aqui é uma menina e aqui é um rapaz que casou com essa menina. Então, não seria essa. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Aqui 2 é uma mulher, né, que se casou com um homem, teve 1, 2, 3, 4, 5, teve 5 meninas. Uma dessas meninas casou com outro homem, que teve mais 3 filhos. Então, quem carregou a herança genética aqui? No caso, foi as mulheres. Então, a alternativa C está correta. As mulheres 2 e 3 são portadoras do gene. Porque só nasceu mulher. Se tivesse nascido um homem aqui, ou 2 ou 3, aí seria, a gente teria que rever, né, o heredograma. Todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene, né? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas no caso aqui, quem é que está afetado? Foi o homem. Mas a gente não sabe se as filhas carregam esse gene, né? Os homens 1 e 4 são certamente portadores do gene? Os homens 1 e 4. O 4 foi afetado, mas ele veio de uma herança da mulher. Então não se dá para dizer que esse homem é portador desse gene, porque esse gene, se a mulher teve e teve 1, 2, 3, 4, 5 meninas, e esse gene é recessivo sexual, então no caso da mulher, então se ele veio da mulher, é lógico que o homem não entraria nessa estatística. Então a resposta correta é as mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Deixa eu passar para a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar um papelzinho, povo, que eu esqueci de trazer meu apagador. Vamos apagar com um papelzinho, que é rapidinho. Questão 2. A hipofosfatemia, com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. Aí nós temos aqui uma pessoa que tem a ossatura correta, normal, e a pessoa que tem o raquitismo, né? Fica com as pernas em forma de arco, né? Devido à doença, né? No caso, é correto concluir que a anomalia em questão é determinada por um gene autossômico, quer dizer, ele vem de uma herança genética entre pais e mãe, ou da combinação dessa herança genética? Não, porque aqui ele já está dizendo assim, ó, é uma anomalia hereditária na prole de homens afetados com mulheres normais. Quer dizer, você tem homens doentes que cruzam com mulheres afetadas. Então, a herança vem da onde? Dos homens. Se é somente dos homens, então é a herança do sexo, certo? Então, nesse caso aqui, tudo que era autossômico, né, no caso aqui, ó, tá errado, certo? Aí temos a letra A tá errada. A letra C, ó, determinado por um gene recessivo autossômico. Tá errado porque vem do sexo. Então teríamos aqui a letra, essas duas, e essa daqui pelo cromossomo Y, não se sabe se é X ou Y, né? Porque o homem tem os 2 cromossomos. Mas a gente sabe que a herança
é determinada pelo sexo. Aí, ó, determinada pelo gene dominante ligado ao sexo. Aí, por que dominante? Porque quem é afetado aqui na história é os homens. O que é que eu falei dos homens? Os homens são portadores X e Y. As mulheres são portadoras X e X. No caso, as mulheres em relação ao sexo, elas são recessivas. E os homens, dominantes. Então, aqui é um gene dominante. Agora, se fosse ligado às mulheres, como na questão anterior, aí determinado pelo sexo, aí seriam recessivas. Tá ok, pessoal? Então, a gente pode passar para a próxima. Qualquer dúvida, já sabem como me contactar. Então, a resposta certa era a letra B. Certo? Então vamos passar para a próxima. Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Na próxima questão ele fala o seguinte. Na aula remota do professor Marcelo Soares, foi relatado a constituição do DNA em sua fisiologia. Quando eu falo fisiologia, é a sua composição que forma o teu corpo, que forma a tua estrutura, que forma os teus caracteres, certo? Continuando. Como também sua parte em relação ao cromossomo. Marque a alternativa que melhor define o gene. O que é o gene? Aí eu expliquei para vocês que o gene vinha do quê? Estava no DNA, que é aquela fita helicoidal que eu falei. Dentro nós tínhamos as substâncias químicas como adenina, timina, guanina, citosina, que são ligadas pelas pontes de hidrogênio. E nessas substâncias há uma decodificação genética. Essa leitura genética, essa codificação genética é chamada gene. Mas vamos ver aqui o que é que ele pede. O gene é uma porção da molécula de RNA que determina uma característica. No caso aqui seria DNA. Então essa daqui estaria errada. O gene é uma região do DNA responsável pela síntese de carboidratos, determinando nossas características? Não, ele precisa também do RNA para produzir essas substâncias e essas proteínas. O gene é uma sequência de nucleotídeos. Nucleotídeos é porque fica o quê? Dentro do núcleo, essas informações, tá certo? Tá. Que está contida a informação que será usada na síntese de proteína? Aí sim, é quando, no caso aí, nessa fita aqui, quando ela é desenrolada, o que é que acontece? Vai a informação produzir a proteína que o corpo necessita para a formação do teu rosto, da tua pele, dos teus olhos, Então, nesse caso aí, a letra C está correta. O trecho do RNA que contém as sequências de nucleotídeo que são usadas para a síntese de proteína, não, no caso aqui, de novo, é DNA. O RNA, ele ajuda a fazer a complementação da fita e produzir as proteínas. Mas quem é que tem essas informações? A gente tem que ter gravado. É o DNA, certo? E o RNA, qual é a função dele? De produzir junto com o DNA, que tem a informação. Então, o RNA produz e o DNA dá as informações, certo? Então, é como se o DNA fosse um livro e ali eu sou o RNA que tenho que ler esse livro
e tentar reescrevê-lo para formar as proteínas. É isso que a gente tem como uma definição simples de DNA e RNA. Tá certo, meu povo? Qualquer dúvida é só me chamar. Então a questão 3 está corrigida. Vamos apagar aqui. Passar para a próxima. Próxima questão. Aí nós temos outro heredograma, né? O heredograma a seguir da família de Paulo apresenta um caso de daltonismo. Para quem não conhece o que é o daltonismo, é uma doença, é uma síndrome, né? Que ela acontece nos olhos. Por exemplo, a pessoa ela não enxerga determinadas cores, como o vermelho. Então, se ela está na rua e vê qualquer objeto vermelho, ela vai vendo ou numa escala cinza, ou numa escala desbotada de outra cor. Então, ela não enxerga esse vermelho que a gente tem. Por exemplo, você pegar uma pessoa daltônica e dizer, olha a minha blusa aqui, que cor é? Aí, se ela for vermelha, ele vai dizer outra cor, mas ele não consegue assimilar. Tanto é que o daltônico, ele tem que aprender a conviver com essa síndrome. Por quê? Porque se for tirar uma carta de motorista, como é que ele vai enxergar se ele não enxerga o sinal vermelho, né? Então ele vai ter que, no caso aí, decodificar a cor daquele sinal para poder tirar uma carta de motorista, né? Ou fazer outra coisa que impossibilite, né? No caso aí, que dê possibilidade a ele. Então ele tem dificuldade de enxergar cores, certo? Então isso é o daltonismo. Aí nós temos aqui um homem que é afetado pela doença, casa-se com uma mulher, e nesse caso aqui nascem 2 filhos e 2 meninas, 2 meninos e 2 meninas, só que no caso aí tem um menino que foi afetado com a doença e tem também uma menina que é filha dele foi afetada com a doença. Aí vamos ver aqui. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outro conhecimento que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que o indivíduo 2, que é na segunda caso, o número 1, tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter, né? No caso aí. Não, porque são 4, ele só teria 25. 25, 25, 25, 25. Né? Então, estaria errado. Para dar 100, teria que ter os 4 filhos. A metade dos 4 é 50%. E a metade uma parte de cada um corresponde a 25. Então, é como se eu tivesse 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. 2 filhos correspondem a 50, 50. Então, a cada 2 filhos é 50%, não é a cada um filho. Então, a cada um filho a probabilidade é de 25%. Certo? Então, estaria errado aqui. Todas as filhas do indivíduo 2 são daltônicas? Não, uma filha é saudável e a outra é daltônica. Então está errado aqui. O indivíduo 2 herdou o gene de qualquer um dos genitores? Não, né? Porque ele herdou do pai, não foi de qualquer um. Certo? Aí qualquer descendente de 2 receberá o gene para o daltonismo? Qualquer um, seja homem ou mulher, ele pode ser contaminado pelo daltonismo. Por quê? Ele pode ser contaminado, não, só pense na Covid. Ele pode desenvolver o daltonismo. Desculpe a palavra infectado, né? Ele pode desenvolver o daltonismo. Que no caso aqui, ó, nasceu um homem e uma menina com daltonismo. Tá certo? Então a gente tem que saber fazer essa leitura e interpretação de um heredograma. Ele cai muito nessas questões de vestibular e a gente tem que ficar ligado nessa leitura,
Tá certo, meu povo? Qualquer dúvida, vocês me chamam. E a última questão, né? Deixa eu apagar aqui. Aí, ó, em um artigo científico da Folha de São Paulo, retrata uma matéria para expor proteínas... Não, uma matéria sobre proteínas, é porque aqui saiu errado na hora que eu fui arrumar no slide. E o sequenciamento genético, leia com atenção. Aí tínhamos esse textozinho. Se não der para ler aí, eu vou passar para a última, que eu coloquei o texto maior. De um outro lado, o galardão da química ficou com os inventores de ferramenta para estudar proteínas, os verdadeiros atores do drama molecular da vida. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como diretor da cena a comandar a ação das proteínas, mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso. É que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas, muito além do genoma e de seu sequenciamento. Uma simples soletração. Então, foi de Leite Marcelo Leite. De volta ao sequenciamento, foi visto na Folha de São Paulo de 20 de outubro de 2002. Voltando à questão. O autor refere-se às proteínas como atores do drama molecular e ao DNA como diretor da cena. Essa referência se deve, como eu estava falando naquela questãozinha anterior. O DNA tem o roteiro. Né? Então, por isso que ele é chamado de diretor. Mas quem é que vai fazer essas proteínas? É o RNA, certo? Então, são os atores. Então, quando eu estava querendo falar naquela hora, né, eu falei isso. Que quem é que escreve o roteiro, quem é que verifica esse roteiro? É o diretor. Então, quem tem o sequenciamento genético? É o DNA, traduzindo para a biologia. Quem é que vai produzir essa peça? Não são os atores? Quem é os atores? É o RNA que, junto com o DNA, vão produzir as substâncias que teu corpo quer. Resumidamente é isso. Não ocorre correlação funcional entre DNA e proteínas no meio celular. Claro que ocorre. Então essa daí está mentindo até demais. O DNA controla a produção de proteínas e também atua como catalisador das reações químicas celulares. Ele precisa do RNA para poder fazer essas proteínas, né? As proteínas não terem controle sobre o metabolismo celular. Claro que tem. Se não tiver uma proteína indicada e não formar, pessoal, ocorrem doenças metabólicas. Então, é necessário ter um controle. E o DNA tem esse controle junto com o RNA. O DNA controla a produção de proteínas e estas controlarem a atividade celular. No caso aí, sim, essa daqui está correta. Né? Porque ele vai controlar essa produção e o RNA também vai controlar essa produção de substância e fazer essa produção à medida que o DNA ele pede, certo? O material genético pode ser constituído por proteínas somente? Não, ele pode ser constituído por outras substâncias, certo? Então, no caso aí, a alternativa D era a alternativa correta, pessoal. Então, eu não sei se vai dar para me fazer ainda o outro vídeo de correção da aula passada, porque essa semana foi muito intensa, eu acho que tanto para nós, professores, como para vocês, alunos, né?
A nota de biologia ela já está colocada no aluno online. Depois verifique sua nota, veja direitinho, qualquer dúvida pode me chamar, que aí eu vou falar como é que eu repassei essa nota. Lembrando, a participação comigo ganha nota. Se tu deixa de fazer atividade, além de levar 2 faltas, aí tu ainda fica com a nota lá embaixo. Né? Então, quem participou das minhas aulas teve a nota lá em cima. Né? Teve uma nota justa pela sua participação. Então, a participação também é válida. Eu espero que não esqueçam disso, viu, meu povo? Então, eu agradeço a vocês. Que tenham uma excelente quinta-feira na vida de vocês. Que tudo dê certo, né? Que a nossa vacina chegue logo. Se cuidem, meu povo, porque a contaminação aqui em Banabuiú está grande, certo? Qualquer dúvida, você pode me chamar no privado, pode deixar um recadinho lá no Google Sala de Aula, porque esse material fica também lá no Google Sala de Aula, né? Ou se não, você pode me chamar lá no WhatsApp, como sempre, tá certo? Então, um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de fazer as atividades para poder dar a sua presença e nota, tá certo? Então, tchau, pessoal, tudo de bom!